Bom dia, galera do segundo ano. Depois de um breve período de recesso, estamos de volta aí para corrigir aquelas questões que nós colocamos lá na última semana de aula, lá no Classroom, onde teve o texto sobre região, regionalização, e agora a gente vai corrigir e debater as duas questões que ficaram lá para ser respondida. A primeira questão, ela fazia aí uma relação entre região e território. A gente precisa pensar que território é um espaço completo, é uma área delimitada por fronteiras, onde as pessoas habitam. Então, território, se a gente pensar de uma forma mais abrangente, seria o todo. E região é a parte fragmentada desse todo. Aí a questão começava dizendo o seguinte: nenhum conceito é neutro, e qualquer criação de região, mesmo que não tenha uma evidência empírica no nosso espaço de vivência e que esteja vinculada mais diretamente a dilemas de ordem teórica, não é mera representação, generalização enquanto instrumento necessário para o entendimento do mundo. É também criação de realidades e, assim, de alguma forma, instrumentos de poder, pois novos conceitos também carregam sempre, ainda que tantas vezes de forma velada, a força de produzir outras verdades. Então, em resumo, essa parte aí do texto está dizendo que as regiões elas são necessárias porque elas expressam realidades dentro do próprio território. As regiões elas têm estrutura de poder, porque uma região ela pode ser dentro do território mais importante que a outra, ou que ela tenha uma participação política, econômica mais definida do que outras regiões. Então, quando eu pego aí o conceito de região, eu tenho uma formação de várias realidades. Com referência ao assunto do fragmento do texto apresentado, julgue os seguintes itens, considerando concepções epistemológicas para os conceitos de região e regionalização. A região, enquanto fração do espaço geográfico em suas relações de poder, pode ser entendida como uma das expressões do conceito de território? Letra A, certo. Letra B, errado. Então a resposta a essa questão seria correto, letra A. Pois região no sentido epistemológico da palavra significa comandar, reger, a partir dos estados-nações modernos e da questão da descentralização regional, pode sim ser entendida como uma das expressões possíveis de território. Então, região ela pode sim, dentro dessa questão da fragmentação, da divisão, ser entendida como um conceito de território, como uma dessas expressões. Questão 2. Com relação à influência do sistema capitalista sobre os espaços nacionais e regionais no mundo atual, julgue os seguintes itens. A divisão territorial do trabalho no mundo globalizado produz escalas diferenciadas de mercado, seja ele local, regional, nacional e mundial, o que caracteriza a fragmentação do espaço geográfico na atualidade. Então a questão aí está me dizendo que dentro desse mundo globalizado, as regiões elas vão ter papéis diferenciados no contexto econômico. Ora, se eu pensar aqui na nossa região do Agreste de Pernambuco, a gente começa a ver também que há uma certa verdade nessa afirmação. Porque nós temos aí os municípios com características próprias, econômicas e de como eles mantêm essa economia. Então a resposta dessa questão seria certo. Porque o que vai caracterizar realmente a nova divisão do trabalho no mundo globalizado são os papéis que cada uma dessas regiões vão apresentar nesse contexto econômico. Nós vamos ter aí países desenvolvidos, países em desenvolvimento, países mais ricos, países mais pobres, regiões dentro de um mesmo país que também vão apresentar diferenças econômicas. Aqui mesmo no estado de Pernambuco nós vamos ter a capital, Recife, com um grau de desenvolvimento bem maior do que as cidades do sertão. Apesar de estarem no mesmo território, o território pernambucano,
essas regiões apresentam características próprias dentro desse sistema aí econômico. E no mundo globalizado isso também vai acontecer. Nós vamos ter aí países desenvolvidos que vão ter sua economia pautada na tecnologia de ponta, nos softwares, enquanto países em desenvolvimento vão ter sua economia muito mais voltada para a produção de produtos primários, produtos agrícolas. Então a resposta correta na segunda questão seria o certo. Quando a gente pegar questões de Enem, questões vestibulares, questões que tratam sobre regionalização e sobre regiões, a gente tem que lembrar sempre o conceito do que é território, qual é a importância da regionalização, o que é regionalizar. A gente precisa parar para ler esses conceitos e incorporar essas ideias para que elas se tornem mais claras. Quando a gente falou, por exemplo, na segunda questão aí de globalização, eu preciso refletir que o mundo globalizado ele é competitivo. E os países aí, nesse jogo de poder econômico, eles vão desempenhar funções específicas. Alguns países conseguem transitar dentro da sua economia por várias áreas. Exemplo disso são os Estados Unidos da América ou até mesmo o próprio Brasil, que conseguem ter uma agricultura desenvolvida, forte, uma pecuária, conseguem ter uma produção industrial, conseguem ter uma produção tecnológica. São países que são beneficiados até pelo tamanho, pela extensão territorial. Então, quando a gente vai pegar questões aí do Enem sobre região, a gente tem que ter esses conceitos muito bem solidificados. O que é uma região, o que é um território, qual é o papel da regionalização. Regionalizar significa compreender regiões, países, municípios que têm características em comum. Seria impossível, dentro do ramo da geografia, a gente estudar país por país, município por município, por isso que regionalizar se torna indispensável.